pessoal, boa noite. Hoje mais cedo eu estava assistindo um vídeo do Epic Guy do Dave Murray e ele estava mexendo com placas CGAs, explicando quais tipos de placa, como é que elas, quando elas foram lançadas e tudo mais. E aí eu, na verdade, tive uma ideia de um vídeo para fazer aqui. Veja, eu tenho algumas placas de IBM XT, PC XT, na verdade nem todas de IBM, mas placas de PC XT aqui na minha coleção. Duas delas, na verdade, são placas IBM e estão em gabinetes IBM. O problema é o seguinte, uma delas está absolutamente, um dos PCs dos IBM XT está absolutamente completo, original, placa IBM, placa CGA IBM, monitor CGA IBM, hard disk Seagate que vinha original com XT, drive de disquete que vinha com XT, absolutamente original. O outro que eu tenho, apesar de ele estar com o gabinete IBM, a placa mãe ser IBM, a CGA, eu acredito que seja IBM, o resto não está muito original. Ele está com drive slim, não tem hard disk nenhum, eu até ia testar alguns Seagates que eu tenho aqui para deixar nele, mas enfim, estava pensando aqui no que fazer e aí tive uma ideia interessante. Já faz um tempo que eu fico pensando em ter um IBM XT, ou parar de falar IBM só, ter um PC XT montado, funcionando para quando eu quisesse ou colocar algum jogo, ou testar e etc. E a gente não se lembra de como esses computadores eram lentos até a gente voltar a trabalhar com um deles. A grande verdade é que você trabalhar hoje, botar um IBM PC XT original, 4.77 MHz, etc., é muito lento, é muito chato de mexer com ele. E aí eu estava pensando o seguinte, por que não pegar esse gabinete que eu tenho do IBM PC XT e de repente fazer um PC XT mais turbinado possível que eu consiga? E aí me veio a ideia de fazer o seguinte, eu peguei algumas coisas que eu gostaria de colocar. Primeiro de tudo, mudar a placa do IBM, tirar a placa da IBM, apesar de alguns acharem que isso é um sacrilégio, e colocar essa placa aqui. Essa placa, essa mainboard, é uma de um Turbo XT. A diferença dela é que ela tem aqui como processador, ao invés de usar o 8088, ela usa o NEC V20. O NEC V20 era um processador absolutamente compatível com o 8088, com a diferença em que ele podia rodar nos 4.77 MHz, mas ele podia rodar também em 10 MHz, o que na época era um absurdo de velocidade. E ele tem aqui também uma BIOS que permite fazer esse chaveamento de turbo ou não turbo. Essa é a primeira coisa que eu fiquei pensando em instalar. Segunda coisa que eu fiquei pensando em instalar, já que a gente vai mexer nesse computador, e eu não tenho nenhum hard disk instalado naquele computador, colocar essa placa, uma XT IDE, que é uma placa que na verdade permite ela é 8 bits, exatamente feita para colocar no XT e você poder rodar um hard disk IDE no XT. E aí, ao invés de colocar um hard disk IDE que eu tenho, colocar não é SD card, é aquele memory card, né? Em que eu tenho essa plaquinha aqui que é CF ou Compact Flash IDE. É uma plaquinha que tem uma entrada IDE e que você consegue colocar esses memory flashes aqui. Eu estou olhando um pouco para o lado para ver o enquadramento da câmera aqui, se vocês estão conseguindo ver tudo. Então a segunda ideia era isso, colocar um XT IDE com um Compact Flash nesse XT. Terceira coisa, claro, já que eu tenho 2 drives, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar um drive de disquete mesmo, como se fosse o drive A ou B, não sei qual dos dois, mas no outro eu vou colocar isso aqui. Isso aqui na verdade, a caixinha pode ser, tem vários modelos, mas dentro é um negócio chamado Gotek. E o Gotek
é um emulador de disquete. Você coloca um USB, um USB drive, e você pode formatar várias imagens nesse USB drive, como o drive de 360, 1.2, 720 ou 1.44. Então, com isso, não que eu vá conseguir usar nem drive de 720 nem de 1.44 nesse XT por causa da BIOS, mas seguramente eu consigo criar imagens de disquete 360, colocar no USB e transferir aqui para rodar no PC, ou até gravar no hard disk, que vai ser o nosso Compact Flash. Então, vou mostrar para vocês também como funciona esse Gotek, como é que ele vem, como é que você usa ele, e até uma gambiarra que eu fiz aqui, porque esse Gotek, além de você usar do jeito que ele vem original, que tem o número da imagem, ele dá para você instalar, e eu fiz aqui uma telinha de cristal líquido que ele te diz o nome do programa que você está rodando, ou do nome do disco que você está rodando. Vou instalar isso também, a minha ideia é instalar isso também no PC XT. E por fim, o que eu quero fazer também nesse XT é colocar essa placa aqui. E foi essa placa, na verdade, eu estou mostrando ela por último, mas foi ela que me deu a ideia de fazer isso nesse XT. Eu vi essa placa, eu já tinha essa placa, sabia que eu tinha essa placa, mas sempre considerei ela uma EGA. E na verdade, olhando e até vendo o vídeo do 8-Bit Guy, que foi que me deu a ideia, essa placa é mais do que uma EGA. Ela é uma placa que, apesar dela ser uma EGA, você tem um monte de deep switch aqui, que você consegue seletar ela para ser CGA, até monitor vídeo composto. A vantagem disso é que mesmo que você coloque ela num CGA, e é isso que eu vou fazer, porque eu não tenho monitor EGA, você configurar ela para o monitor CGA, você ainda assim ganha melhor resolução e melhor cores, além de ser um pouco mais rápida, porque ela tem muito mais memória que uma CGA. Ela, na verdade, dá alguns modos de cor que a CGA não dá. Então é isso. Entre a placa, o Gotek para simular um disquete, o XT-IDE para fazer o hard disk e colocar a motherboard em PC XT Turbo, eu acho que vai ficar bem legal. E aí a minha ideia é fazer e deixar esse aqui em cima da minha mesa, ligado, e sempre que eu precisar, ou instalado, e sempre que eu precisar usar um XT, eu uso ele. Na verdade, eu até quero usar um pouco mais de XT, porque tem alguns jogos que eu joguei quando eu comecei a mexer com o computador com XT, que eu não tenho, quer dizer, não tenho, eu tenho eles, você consegue achar a imagem, mas eu acabo não jogando exatamente porque o XT ele é lento e tudo mais. Quem sabe com essas modificações e com esses upgrades eu vou ficar um pouco mais animado para jogar esses jogos. Então é isso. O projeto é pegar um XT, fazer um upgrade o máximo que a gente puder para fazer um XT o mais rápido possível que a gente puder. Outras coisas que eu vou ver nesse XT é se existe, eu vou procurar, se alguém tiver alguma dica, me manda nos comentários, se existe alguma BIOS mais moderna que eu possa colocar nessa placa do XT Turbo, para ver se a gente consegue alguns features a mais. Por exemplo, se a gente consegue simular um disquete de 720 desse Gotek num XT. Não sei, talvez dê. E até aqui fico pensando, seria possível a gente colocar, ao invés de usar essa placa XT Turbo, usar a própria placa do IBM? Será que eu consigo fazer, será que o NEC V20 processador é compatível com a placa IBM XT IBM e eu consigo colocar essa BIOS XT Turbo no IBM XT? Não imagino por que não. A não ser que a IBM tenha alguma daquelas travas proprietárias que eles gostam de fazer. Não imagino por que não. Bom, vou pesquisar. Se alguém souber a resposta e quiser me mandar, vai ser uma boa.
Então, eu estou aqui pensando agora, talvez seja uma boa ideia fazer isso, talvez seja um bom teste para a gente. Primeiro faz com a placa XT Turbo, vê que está tudo funcionando. Uma vez visto, tira tanto a BIOS como o NEC V20, coloca na placa IBM e vê se funciona. Se funcionar, por que não deixar a IBM, né? E aí a gente vai testando um a um esses upgrades. É isso, gente. Eu vou fazer esse projeto todo durante essa semana. Não sei quanto tempo vai demorar. Eu vou tentar gravar um vídeo por noite, ou um pedaço por noite, e aí eu vou postando. Se eu conseguir fazer uma noite toda a mudança da motherboard do CGA, vamos embora, vamos fazendo. E aí eu vou postando. Tá bom? Me diga o que vocês acham no comentário e vamos ver como é que vai sair esse projeto. E tá aqui, gente. É esse o sistema que a gente vai usar. Eu tenho aqui o meu monitor IBM CGA. É aquele que vocês viram uns dias atrás. Eu tenho aqui um IBM PCXT, é um IBM original. Como eu disse, original gabinete, mas vocês podem ver que ele está sem hard disk aqui. Talvez não dê para ver muito na câmera. E ele está com dois drives de 514. Também talvez não dê para ver muito ali. Agora dá para ver melhor. Deixa eu ver se eu ajeito o foco aqui para vocês verem com mais nitidez. Mas está aqui. Como eu falei, dois drives de 514, eles estão até meio soltos e sem HD nenhum. Por isso que eu quero usar esse sistema, esse computador para fazer. Eu vou tentar filmar assim. Vou filmar com uma câmera, com essa câmera aqui, na verdade vou deixar ela mais apontada para o monitor. Vocês vão conseguir me ver, porque esse monitor é bem reflexivo. Bem refletivo. Bom, você consegue ver bem o reflexo do monitor, porque ele era o vidro dele era de uma boa qualidade. Então vocês sempre vão conseguir me ver ali, tomara que não apareça ninguém, não aconteça nada ali no fundo. Engraçado. Mas tá ali, vocês vão conseguir me ver aqui. Então eu devo deixar uma câmera aqui mais voltada para o monitor, para vocês poderem acompanhar o teste. E aí, junto com essa, eu vou colocar uma câmera apontando de cima do computador, para vocês conseguirem ver o que está acontecendo, o que eu estou falando. Por último, antes da gente começar, eu sempre falo que isso é uma coisa que a gente sempre deve fazer: testar o computador antes de começar qualquer mudança. Senão você acaba fazendo tantas mudanças e no final não sabe o que estava funcionando e o que não estava. Então a primeira coisa, eu já encaixei todos os plugs lá atrás, vou ligar o XT e vamos ver se ele está funcionando. A última vez que liguei ele estava, então não estou esperando nenhuma surpresa aqui. Está ali, montando a memória, e agora eu vou tentar deixar o foco melhor possível e de repente até aproximar mais para vocês conseguirem ver exatamente o que está acontecendo na tela. Isso é o melhor que eu vou conseguir. Contou até 640, começou a rodar o flop, testou o flop A, flop B, e agora está carregando o DOS. Vocês podem ver ali atrás, vocês vão conseguir ver que esse monitor realmente tem um reflexo muito forte. Ali, DOS 3.3, e eu até vou usar isso depois para a gente fazer uma comparação. Olha o que é lento esse computador, o que demora para só dar um giro no disco do DOS. Esse disco que eu estou usando aqui é um disco do DOS IBM e ele está demorando esse tempo todo. Isso vai ser legal depois que a gente fizer todas as modificações, para a gente ver. Vou dar um giro de novo aqui, para a gente ver o quanto ele vai ficar mais rápido.
de novo, eu acho que colocando um Gotek, colocando um hard disk IDE com memory card, eu acho que não vai ficar bem rápido. O que amarelou agora é porque a câmera está compensando e está usando o branco da tela, o branco do CGA como ponto de branco, então todo o resto vai ficar um pouco amarelado. Mas o monitor em si não é amarelado, não está amarelado, está até no último estado. É isso, gente. Próximo passo é colocar uma câmera em cima e aí mostrar para vocês, e aí a gente vai começar esse projeto, tá bom? São 11 horas da noite aqui, 1 hora da manhã no Brasil. Eu não vou começar esse projeto agora, eu não vou abrir esse computador. Amanhã, com certeza, eu vou abrir esse computador e aí a gente vai começar aí passo a passo com ele. Muito obrigado, gente. Até mais.